dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esse templo onde nós juntos adoramos ao nosso Deus. Estou muito feliz pelo convite, obrigado ao Alex Manfrini, ao pastor Claudeni, que é o pastor dessa igreja que está de férias. E obrigado a você que nessa manhã congrega com o único objetivo de adorar a Deus e louvá-lo. Graças ao seu nome por isso. Estou muito feliz. Meu nome é Alex, sou pastor aqui em Curitiba e trabalho nas áreas de missão, que é a área que eu sou apaixonado. Nessa manhã eu gostaria de começar esse primeiro sábado do ano falando um pouco sobre esse Deus missionário. Esse Deus que é um Deus que decidiu vir a esse mundo com o único objetivo de nos salvar, se revelar e vindicar o seu nome. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Primeira Epístola de João, Terceira Epístola de João, desculpa, lá perto do Apocalipse. Terceira Epístola de João, no versículo 4. Se existe um barulhinho que eu gosto de ouvir na igreja, é esse barulhinho aqui, viu? Consegue ouvir? A gente costuma dizer que esse é o barulhinho do farfalhar da palavra de Deus. São quando as folhas da Bíblia são folheadas. Versículo 4, porque não tem capítulo, a terceira epístola de João. A Bíblia diz assim: pois eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Pois eu não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. A maior alegria de Deus são os seus filhos que andam na verdade. Amém por isso? Amém. Então diga para a pessoa que está do seu lado: você é a maior alegria de Deus. Diga para ela. Dá um abraço bem forte em você agora e diz assim: eu sou a maior alegria de Deus. Eu sou a maior alegria de Deus. Você está aqui nessa manhã porque você é a maior alegria de Deus. Eu creio nisso. Eu estou muito feliz porque esse ano está começando como um ano de esperança. Eu não sei se você está sentindo isso, mas eu estou sentindo como um ano de esperança. E não me refiro aqui apenas a questões políticas, me refiro a uma sensação popular e a uma sensação também na igreja de que esse ano vai ser um ano melhor que 2018. E eu não sou profeta nem filho de profeta canônico, né? Sou um profeta daquele que proclama: eu oro a Deus para que o seu ano seja um ano de bênção. Nesse primeiro ano eu quero desejar a você que você tenha um ano realmente extraordinário, que seja um ano melhor que 2018, que seja o melhor ano da sua vida. E eu sei que você veio a esse templo nessa manhã desejoso que Deus revele a você verdades, conselhos, exortação, que ajude você a ter esse ano melhor, um ano diferente. Eu gosto de ouvir discursos de pessoas inteligentes. Eu estava vendo ainda ontem o discurso do Ernesto Araújo, novo ministro das Relações Internacionais do nosso país, ministro do Itamaraty, e eu fiquei abismado com o discurso dele. O Ernesto Araújo abriu o seu discurso de posse com a palavra de Deus, e ele abriu livro de João 8, verso bastante conhecido de todos nós: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nunca esse texto foi tão conhecido quanto agora: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele começou o seu discurso falando, eu quero destacar aqui 3 palavras. Primeira palavra, conhecer. Segunda palavra, verdade. Terceira palavra, liberdade. E ele começou a definir teologicamente as 3 palavras, de onde que vinha do grego, como isso se aplicava. E ele disse: conhecer não é simplesmente o ato cognitivo do conhecimento da razão, mas é o lado da experiência. E ele dizia no seu discurso que nós somos chamados a ter uma experiência diferente, não somente no nosso país, mas na nossa vida.
Tenho certeza de que Deus está chamando você a ter uma experiência diferente esse ano. E Ele disse a verdade, chamado para reconhecer a verdadeira essência da verdade. E eu falava, eu não acredito que Ele vai falar nisso. Nós sabemos qual é a verdadeira essência da verdade, porque a palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, se você quiser conhecer a verdade, conheça Jesus. E Ele dizia, todos nós ansiamos por liberdade. Liberdade é uma palavra que qualquer pessoa, em qualquer momento, ao ouvir, traz um novo ânimo, é diferente. Todos nós ansiamos por libertação em algum momento. Se não for de uma libertação física, mas de uma libertação da nossa mente, de algum trauma, de alguma dificuldade que nos cerca, de algum medo. Liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero falar para você dessa verdade, que é Jesus, nessa manhã. Não existe nenhuma outra verdade, nenhuma outra coisa que poderíamos começar o ano, senão entendendo Jesus. Aliás, já começamos a lição da Escola Sabatina sobre o Apocalipse, dizendo que o centro é Jesus. Jesus é o centro de tudo. E diante de tantas coisas que nós temos aí, diante do nosso Brasil, com tantos desafios, Deus faz um chamado ao seu povo, para um povo que seja a verdadeira testemunha da verdade, para um povo que seja aquele que atrai pela verdade, por conhecer Jesus, mas não somente conhecê-lo pela racionalidade de quem Ele é, mas conhecê-lo por experiência. Eu creio que esse ano, diante de tantas coisas difíceis que nós temos pela frente, há respostas na palavra de Deus que Ele quer dar a você, respostas que talvez você ainda não parou para prestar atenção, não parou para ter um olhar detido para uma realidade que você ainda não viu. Eu acredito que a palavra de Deus tem essa palavra para você. Diante também das dificuldades que o mundo passa, a grande pergunta é: onde está Deus? Qual vai ser a atuação de Deus nesse ano, na minha vida, na sociedade, na nossa cidade? Eu creio que a palavra de Deus tem a resposta para muitas dessas questões, e você nessa manhã é privilegiado, porque nós podemos abrir a palavra de Deus e ter algumas dessas respostas. Imagine comigo agora aquele momento da eternidade onde não havia nada. Você sabe, se nós fomos criados, houve um momento que não havia nada, nem os anjos havia. Já parou para prestar atenção nisso? Quando a gente é pequeno, a gente sempre pergunta: de onde veio Deus? A gente sempre tem essa pergunta: de onde veio Deus? E depois de grande, a gente não faz mais essa pergunta, porque a gente se cansa de racionalizar e nunca chega a resposta. Mas eu imagino que houve um momento onde não havia nada. Não havia os anjos, não havia criaturas, os humanos, não havia nada. Havia somente Deus, porque Ele é desde sempre. Havia só Deus. E há na vontade de Deus, quero que você imagine comigo, o desejo de criar. Deus, Ele é um Deus que na sua essência Ele gosta de criar para o bem. E Deus então decide criar, eu imagino na minha mente que Ele criou primeiro os anjos, certo? Criou primeiro os anjos. E criou os anjos e colocou então no lugar chamado céu, como nós conhecemos. E Ele na sua habitação coloca os anjos, e a Bíblia dá algumas descrições de anjos. A Bíblia cita, por exemplo, Isaías capítulo 6. A Bíblia cita outros textos de Ezequiel, mesmo Apocalipse. Nós temos pelo menos ali na Bíblia destinado, falando de pelo menos três anjos, ou pelo menos 3 designações de anjos. Nós temos os serafins, os querubins, e a Bíblia fala de um especificamente que chama o arcanjo, certo? Então você tem 3 designações de anjos: os querubins, os serafins e o arcanjo. E depois então que Deus decide criar os anjos, eu imagino que houve também um momento da eternidade que Ele decidiu criar os seres humanos. Nós não sabemos precisar o momento exato que isso aconteceu, mas sabemos que Ele criou. E quando Deus criou, gente, Deus cria tanto os anjos como os seres humanos. Ele cria com uma prerrogativa que é só Deus que pode dar, que é a prerrogativa da liberdade, certo? Da liberdade.
poder de escolha. Pergunto para vocês, Deus poderia nos criar sem o poder de escolha, sim ou não? Poderia. E a gente estaria predestinado para sempre para o bem. E não haveria nada de errado, nada de mal. Mas quando Deus decide criar com a prerrogativa da escolha, Ele não somente nos dá a alegria de poder escolher amá-lo, porque a escolha, a liberdade é fruto do amor. E ainda ontem o ministro falava exatamente que tipo de conhecimento é requerido do nosso país, de pessoas que amem a pátria, de pessoas que amem a família, de pessoas que amem uns aos outros. A lógica da liberdade é o amor. E é interessante isso porque Deus nos cria, e quando Ele cria com essa liberdade, Ele também cria a possibilidade do mal. Veja, eu não estou dizendo que Deus criou o mal. Eu estou dizendo que ao nos dar liberdade, Ele cria a possibilidade do mal. Porque não existe liberdade se você não tem dois caminhos. E se você tem dois caminhos, que é o bem e que é o mal, então Ele cria a possibilidade do mal. Ele não cria o mal, Ele cria a possibilidade do mal pelo simples fato de que Ele, por amor, quer te dar liberdade. Deus não quer adoração de ninguém que não seja uma adoração baseada no amor. E essa adoração é baseada numa escolha, pela liberdade que você tem. Tudo muito perfeito, tudo maravilhoso. Você sabe de toda a história, tudo fantástico. Tudo está perfeito. E a Bíblia então diz que Deus, Ele decide tomar uma atitude assim, que é uma atitude que só Deus pode tomar. Ele decide se revelar às suas criaturas. Veja, irmãos. A palavra de Deus diz o seguinte, que nós não temos como nós mesmos conhecer a Deus, a não ser que Ele tome a iniciativa de se revelar a nós. Pelo menos Deus tem três questões do seu caráter que são fantásticos e que é absolutamente mostrado nos evangelhos. Primeira coisa que Ele veio fazer aqui, Ele veio se revelar para nós. Deus sabe que nós, seres humanos, nem os anjos, mesmo sem pecado, não poderia conhecê-lo em toda a sua plenitude. Então Deus, para que possa ser conhecido, Ele se revela. Nós aqui jamais poderemos conhecer a Deus, gente, a não ser que Ele tome a iniciativa da revelação. E Ele tomou essa iniciativa para os seres humanos, se revelando na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a revelação de Deus para nós. Se você quiser ter uma fotografia de Deus, conheça Jesus no Evangelho. Ele é a nossa revelação de quem é Deus, porque nós jamais poderíamos entendê-lo. A minha pergunta para você, e é daqui que é o nosso ponto de partida, é a seguinte: se Deus se revelou aos seres humanos para que o ser humano conhecesse a Deus através de Jesus Cristo, a minha pergunta para você é a seguinte: será que Deus também não se revelou aos anjos, tornando na figura de anjo também para se revelar aos anjos? Você já parou para pensar nisso? Se nós seres humanos não entendemos a Deus, e Deus, para se fazer entendido, se revela a nós na figura de um ser humano, que é Jesus Cristo, na nossa linguagem humana, será que em algum momento da eternidade, também para atender a deficiência dos anjos de entender quem é Deus, porque eles são seres finitos e têm a sua limitação, será que Deus também durante a eternidade, em algum momento, não se fez anjo para se revelar aos anjos? A Bíblia diz que sim. E a Bíblia diz que esse anjo, que é Deus e que se tornou anjo para se revelar aos anjos, tem um nome. Vocês sabem qual é o nome dele? Alguém tem ideia qual é o nome desse anjo na Bíblia? Alguém já ouviu falar desse anjo? Alguém citou aí, qual é o nome? Miguel. O nome do anjo chama-se Miguel. Sabe o que significa a palavra Miguel? Se você puder aumentar aqui, eu baixo a minha voz. Obrigado. Sabe o que significa a palavra Miguel? A palavra Miguel significa quem é como Deus. É na forma de um réptil hebraico, pessoal.
Quem é como Deus? É como se fosse um desafio. Quem é como Deus? É como se estivesse dizendo assim, não há ninguém como Deus. E a palavra Miguel aparece 5 vezes na Bíblia. 5 vezes. 3 vezes no Antigo Testamento e 2 no Novo. E eu quero discorrer sobre a revelação de Deus aos anjos e como essa revelação tem implicação desse ser que se faz conhecido, que é verdade e que dá liberdade. A primeira descrição que você encontra de Miguel na Bíblia é exatamente no contexto lá do céu. Eu quero pegar por ordem cronológica. As 2 vezes que estão no Novo Testamento, uma está em Apocalipse e outra em Judas. E as outras 3 vezes que aparece a palavra Miguel está no livro de Daniel. Ou seja, a maior parte das ocorrências de Daniel estão em livros de quê? De profecia. Livros apocalípticos. Daniel e Apocalipse. E uma ocorrência em Judas, no versículo 9. É interessante, Deus criou os seres humanos. Agora imagine a situação, ali está Deus, e ele se revela aos anjos, na figura de anjo Miguel, e tudo está em perfeita ordem, harmonia, Deus se revelando aos anjos. E a palavra de Deus diz em Daniel capítulo 10, que Miguel é um dos primeiros príncipes, e no capítulo 12, ele está diante de Deus. Coisa interessante isso. Miguel está diante de Deus, capítulo 12, versículo 1, ele é um dos primeiros príncipes, aquele que está diante de Deus. Mas se você ler a Bíblia, você vai perceber que não é só Miguel que está diante de Deus. Existe um outro anjo que também está diante de Deus lá no céu. Ezequiel capítulo 28. Vamos lá? Ezequiel capítulo 28, folheie a sua Bíblia aí. Ezequiel capítulo 28, no versículo 13 em diante. A Bíblia diz que existe um outro anjo que está diante do trono de Deus. E olha o que a Bíblia diz. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias. E aí conta todas as pedras, né? Versículo 14. Tu eras o quê? Querubim da guarda ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, e na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, e diante dos reis te pus, para que te contemplem. A Bíblia está falando de que existe um outro anjo que está diante de Deus. E quem é esse anjo? Quem é esse anjo aqui da descrição de Ezequiel capítulo 28? O anjo que pecou. Você é fantástico. Esse anjo que a Bíblia está dizendo é Satanás. Nós sabemos que o único anjo que pecou, primeiramente o anjo que pecou, foi Satanás. E a Bíblia está dizendo nesse versículo que ele era o querubim da guarda ungido. Ele estava diante da presença de Deus. Agora para aqui. Pastor, o senhor está querendo dizer é o quê? Que diante do trono de Deus existem 2 anjos, sim? Sim ou não? Porque essa é a figura do trono. Quando você vê a arca da aliança, lá estão 2 anjos. Um de um lado e o outro do outro. Isso mostra como é também lá no céu. Se a Bíblia diz que um anjo que está na presença de Deus é o querubim, que nós chamamos e conhecemos como Lúcifer, e nós estamos dizendo também aqui, de acordo com Daniel capítulo 12, versículo 1, que Miguel também está na presença de Deus. Uma questão para os senhores, que talvez vocês nunca pensaram nisso ou imaginaram. Você já imaginou que possivelmente, em algum momento da eternidade, Miguel e Lúcifer estavam diante do trono de Deus? Só que Miguel é quem? É Deus. Quando Deus nos criou, gente, Ele disse que nós vamos criar e vamos dar liberdade para os seres humanos e para os anjos. Se eles optarem em tornar a possibilidade uma realidade, que é o pecado, qual de nós 3 se torna o centro da salvação, revelação, da vindicação para eles? Eu imagino ali,
não precisou bater para o ímpar. O segundo dos três, que nós conhecemos como Jesus Cristo, disse: eu serei essa pessoa, eu vou ser o revelador de quem é Deus para as criaturas. Se eles tomarem a opção de pecarem, eu salvarei também eles do pecado. E eu vindicarei o nome de Deus, da Trindade, para todos eles. Em algum momento da eternidade, a segunda pessoa da Trindade se torna anjo e se revela aos anjos. E a Bíblia diz que ele está diante de Deus. Ele é um dos primeiros príncipes. Mas a Bíblia diz também que Lúcifer está diante de Deus. Já parou para pensar essa imagem na Bíblia, talvez algo que você nunca viu? Jesus, que é Miguel, Jesus na linguagem humana, Miguel na linguagem angelical, está na presença de Deus e do outro lado Lúcifer. Talvez agora você consiga começar a entender por que Lúcifer sentiu um pouquinho de desejo de ser igual a Deus. Você nunca teve essa pergunta? Por que Lúcifer queria ser igual a Deus? Não tem o menor cabimento ele querer ser igual a Deus, sabendo que Deus é o seu Criador. Teve que haver em algum momento da eternidade, algum momento houve de oportunidade para que ele confundisse a natureza com a função. E aí, um livro especialmente, pelo menos dois na verdade, traz uma nota tônica da questão que lança a luz a nós aqui de uma maneira diferente. O primeiro é no livro Primeiros Escritos, de Ellen White. Ela diz o seguinte, que houve uma reunião no céu, e os seres criadores foram chamados. E eles foram chamados porque eles iriam criar um novo planeta. Adivinha que planeta que era? Era o planeta Terra. Os seres criadores foram chamados. Quem foi chamado? Na linguagem humana, Deus o Pai, o Espírito Santo e Miguel foi chamado. Espera aí. Por que Miguel vai e eu não vou? Espera aí. Por que Miguel pode e eu não posso? Ele é anjo cobridor como eu sou. Ele é anjo também como eu sou. Nós estamos diante da presença de Deus, ele está, eu também estou. Por que ele vai e eu não vou? Você nunca parou para imaginar uma coisa assim? Por que Lúcifer iria querer ser como Deus? Que sentido haveria ele querer tomar o lugar de Deus? Se não houvesse na eternidade, possivelmente, uma oportunidade para que ele confundisse a natureza com a função. E aí, no livro Patriarcas e Profetas, ela vai mais fundo. Se você ler lá os primeiros capítulos de História da Redenção, ela diz o seguinte, que naquele momento que Lúcifer questionou, brotou nele o mistério, que nós não sabemos como deve acontecer, que foi o surgimento do pecado. Ele cobiçou o lugar de Cristo. Você nunca prestou atenção na Bíblia, por que toda a ira do Satanás não é contra Deus o Pai, nem contra o Espírito Santo? É só contra Jesus? Nunca prestou atenção nisso? Por que toda a ira dele é destinada a uma pessoa, e essa pessoa é Jesus? Talvez o que Isaías diz no capítulo 14, nos ajuda a entender um pouco disso. Isaías capítulo 14. Isaías 14, versículo 13 em diante. A Bíblia diz assim, versículo 12, 13 e 14. Como caíste do céu, Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Há algumas coisas nesse texto que nos ajudam a entender um pouco disso. Lúcifer queria o lugar de Cristo. Em algum momento ele confundiu a natureza com a função. A função era a mesma. Mas a natureza de Jesus era que ele não era somente um anjo, ele também era Deus. E se você lê o livro
História da redenção, Ellen White diz que Deus teve que se manifestar e dizer assim, peraí pessoal, peraí, Lúcifer, peraí, ele não é só anjo, ele é Deus, e você tem que fazer o quê? Adorá-lo, você deve adorá-lo. O pecado surge no coração de Lúcifer de maneira misteriosa, porque, como diz Tiago, o pecado, a avó do pecado, eu descobri qual é a avó da morte, é a cobiça. Lá em Tiago diz que a cobiça, uma vez gerado o pecado gerou a morte. Então a avó da morte é a cobiça. A cobiça de Lúcifer em querer ser como Jesus, trouxe então ao seu ímpeto o pecado. E o pecado, nós sabemos qual é o salário do pecado, é a morte. O fim do pecado sempre é morte, é destruição. O interessante nesse texto é que primeiro o pecado nasce aonde? Primeiro o pecado nasce aonde? Na mente. E depois o pecado vai para onde? Para a boca. E depois vai para onde? Vai para os atos. Isso não é linear, mas acontece às vezes assim. Pode surgir de qualquer forma, mas normalmente o pecado nasce aonde? Na mente. Depois vai para a boca e depois então para os atos. Foi assim com Lúcifer. Primeiro houve um momento onde o pecado, as dúvidas, o desejo de ir, de participar, de querer ser como Jesus, na mente. E se você ler esses livros que eu falei para você, Patriarcas e Profetas, História da Redenção, Primeiros Escritos, você vai ver da tentativa de Deus em falar com Lúcifer, para com isso, larga a mão dessas ideias. Primeiro um conflito interior, mas aí a palavra de Deus diz em Ezequiel no capítulo 28, que na multiplicação do teu comércio, por que a Bíblia usa essa expressão? Na multiplicação do teu comércio. Sabe por quê? De que o comércio vive, irmãos? De que o comércio vive? Da propaganda. Então Lúcifer começou a propagar no céu de que Deus não era justo, porque um pode e o outro não pode. Lúcifer começou a propagar no céu de que se alguém fosse contra Deus, ele mataria. Ou seja, Deus é um Deus tirano, e ele começou a propagar no céu essa notícia de que Deus era assim. Uma acusação estava posta sobre Deus, e essa acusação ia diretamente ao confronto da essência do que é Deus, que é um Deus de amor e que dá liberdade, porque quem é tirano não dá liberdade. Quem é tirano age sem amor. Essa acusação ia direto no caráter de Deus. Deus poderia ter exterminado Lúcifer de uma vez, sim ou não? Sim, acabaria com tudo, nós não correríamos o risco de ter o mal. Mas se ele fizesse isso, o que aconteceria? O que aconteceria se ele fizesse isso? Sempre pairaria uma dúvida no coração dos anjos e de quem quer que fosse criado, de que Deus não é, pode não ser esse amor todo que ele diz que ele é. Porque se desobedecer ele chega chegando. A palavra de Deus diz que Deus permitiu, por um momento, Lúcifer propagar. E aí diz o texto de Isaías algumas coisas interessantes. Primeiro, que diz aqui, ele mesmo diz, o Lúcifer diz, eu subirei ao céu. Uma pergunta aos irmãos, por que Lúcifer vai subir ao céu se ele já está no céu? Por que Lúcifer vai subir ao céu se ele já está no céu? Porque céu no livro de Isaías e no livro de João não é uma geografia, não é um lugar, viu irmãos? Céu é uma posição. Porque lá mesmo em João diz assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Será que João teve amnésia? Moisés subiu ao céu, Elias subiu ao céu, Enoque subiu ao céu. Por que João está dizendo que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu? Porque João está dizendo o seguinte, ninguém chegou à posição de Deus, senão aquele que de lá desceu. E o único que desceu de lá foi quem? Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui, eu subirei à posição de Deus, eu subirei ao céu. E ele diz mais, ele diz assim, acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus no Apocalipse? Quem são as estrelas de Deus? Os anjos, porque diz que a cauda do dragão arrasta a terça parte das estrelas
do céu, e essas estrelas do céu são os anjos. Ele diz assim: eu vou ser maior que os anjos. Está pensando o quê? E ele diz mais: eu exaltarei o meu trono. Opa, se ele vai ter um trono, então ele vai ter um reino. Ele diz: eu vou ter um reino. E ele diz mais: eu me assentarei nas extremidades do norte. Não dá tempo para explicar por que do norte aqui, mas é interessante. E ele diz assim: e subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Uma pergunta: por que ele diz semelhante e não igual? Semelhante não é igual, é? É ou não é? Semelhante não é igual. E por que ele diz: eu serei semelhante ao Altíssimo? Gente, Lúcifer, Satanás sabe que ele jamais pode ser igual a Deus. Lembrou então da palavra Miguel? Lembrou da palavra Miguel? Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Miguel, ninguém é como Deus. O pecado então se instala, começa a tomar forma generalizada no céu. A angústia começa a tomar conta, porque quando o pecado, ou algo de mal está na raiz de qualquer ambiente, se contamina e se alastra de que maneira? Rapidamente. E a Bíblia diz que chegou o momento, como diz Apocalipse capítulo 12, chegou o momento que não dava mais. Não dava mais. E Satanás então teve que sair do céu. Agora não mais Lúcifer, longe da presença de Deus, e incorpora outros nomes: Diabo, Satanás. E ele sai do céu. Quando ele sai do céu, ele vai para onde, irmãos? Quando Lúcifer sai do céu, ele vai para onde? O que é que os irmãos dizem? Para onde que Lúcifer vai? Quando sai do céu, ele vem direto para onde? Não, ele não vem para a terra, ele vai para o espaço. Deus manda ele para o espaço. E no espaço ele tem condições de tentar todos os lugares onde Deus havia seres criados. E ele pousa aqui no nosso. Irmãos, incrivelmente, o nosso dá uma brechinha para o Satanás. E quando o nosso dá uma brecha para o Satanás, ele se torna o representante legal desse planeta. Por isso que ele diz que o reino, ele é reino deste mundo. Ele diz que ele é rei desse mundo. E ele se torna o representante desse planeta. Não mais agora Adão, Satanás. E o segundo grande embate de Deus com Satanás, eu quero falar de 4 deles para vocês, e vou falar agora do segundo. O primeiro foi no céu, ele teve que ser mandado embora. Primeiro embate de Miguel com Lúcifer. Segundo embate, diz a Bíblia que houve uma reunião no céu, Jó capítulo 1. Para os irmãos que não gostam de comissão de igreja, eu queria dizer para os irmãos que lá no céu também tem comissão. Tá? Tem comissão, e a Bíblia diz que Satanás estava lá. Isso quer dizer também que sempre pode ter um diabo, às vezes, na comissão. É brincadeira, viu? Mas, às vezes, pode ter alguém ali que não está bem intencionado. A Bíblia diz que houve uma reunião no céu. E quem foi representando o planeta Terra? Na boa, irmãos, o Satanás é muito cara de pau. Porque eu sei que essa reunião só tem gente do bem. Eu sei. E o que eu vou fazer numa reunião dessa? Mas ele vai para a reunião, Jó capítulo 1. Abre aí, Jó capítulo 1. Ele vai para a reunião. E o mais legal dessa reunião é que ele fica comportado. Ele fica de boa. Ele fica na boa, ele está quietinho dele, ele está ouvindo a reunião, ele não quer atrapalhar a reunião de Deus. O presidente da reunião está falando, ele não quer atrapalhar, mas em determinado momento dessa reunião, Deus decide cutucar ele. Pode olhar aí no texto que é Deus que toma a iniciativa de falar com ele, não é ele que fala com Deus. Ele não está ali para atrapalhar a reunião, pelo menos inicialmente. E aí Deus olha para ele, lê o texto aí que você vai ver, Deus olha para ele e diz assim: você que está lá no fundo, no cantinho, que normalmente que estava lá no fundo, ele não queria participar muito. Você que está aí no fundo, de onde que você vem? Você acha que Deus não sabia de onde ele vinha? Claro que Deus sabe de onde ele vinha. Deus está instigando. Gente, Deus é o Deus da pergunta, Ele não é o Deus da resposta.
Como assim, pastor? Porque a gente sempre diz que Deus é o Deus da resposta. Só que se você pegar a vida de Jesus, fizeram 180 perguntas para ele. Sabe quantas ele respondeu? Só 3. Mas sabe quantas perguntas ele fez? 279. Pergunta para ele, você é rei? Por que você acha que eu sou rei? Aí pergunta, você é bom, né? Me chama de bom. Ah, por que você me chama de bom? Aí chega lá um camarada paralítico, Senhor, estou aqui mal. Aí ele chega, está de brincadeira, né? O que queres que eu te faça? O cara está 38 anos ali paralítico, ele chega, o que queres que eu te faça? Por que ele faz a pergunta? Porque a pergunta sempre exige de nós uma reflexão para a resposta. E quando a gente só dá a resposta, a gente nunca exercita a reflexão. Por isso, a melhor maneira de educar os filhos é sempre fazendo perguntas. Pai, o que é isso? O que você acha que é? Deixa ele falar, deixa ela falar. O que você acha que é isso? Depois ensine. Perguntas. E Jesus, e Deus pergunta, de onde você vem? E ele responde, eu venho de lá, da terra que era sua e que agora é de quem? É minha. Agora é minha, não é mais sua, é minha. Ele diz assim, negativo, lá não é sua. Tem gente minha lá. Como que é sua? Tem gente minha lá. Engano seu, não tem ninguém seu lá. Todo mundo que está lá é meu. Não tem ninguém seu lá. Ele falou, tem sim. Quem é que tem lá? Jó 1,6. Quem é que tem lá? Jó, versículo 1, capítulo 1. E o versículo quanto? Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste quem? Meu servo Jó? Pois ninguém há na terra semelhante a ele. Homem o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É meu. Ah, conversa fiada. Ele não é seu. Ele só é seu porque você faz o que com ele? Ele só é seu porque você faz o que com ele? Dá tudo para ele. Tira tudo dele e você vai ver se ele é seu. Tira. E aqui, gente, está o verso que, se você entender do livro de Jó, você entende ele completo. É o versículo 9 do capítulo 1. Satanás diz o seguinte, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor. Esse é o centro do livro de Jó. Porventura, Jó, debalde, teme a Deus. A palavra debalde aqui, irmãos, é a palavra rinam. Repitam comigo, rinam. Rinam no hebraico. E essa palavra rinam significa de graça. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é o seguinte, você acha que Jó te serve de graça? Jó não te serve de graça, Jó só te serve porque você faz o que com ele? Dá coisas para ele, tira tudo dele e você vai ver se ele te serve de graça. E o pior que Deus diz é o seguinte, vai lá e faz, só não tira o quê? A vida dele. A partir de agora, a vida de Jó é um inferno, irmãos. E se você ler o livro de Jó, você vai ver um homem que é atacado violentamente por Satanás. Em todos os aspectos. Ele perde família, perde posses, ele perde tudo. Só não perde uma coisa. Só não perde o quê? A fé. Olhando por esse prisma é muito fácil. Jó só não perde a fé. Por vários momentos você vai encontrar na palavra de Deus, no livro de Jó, ele diz, Senhor, não foi o Senhor que me criou, então me deixa morrer. Eu só quero morrer, eu estou sofrendo demais. Ele passava noite sem dormir. Eu estou falando de um homem que ficava ao redor da fogueira, porque a fumaça trazia alívio às suas chagas. E ele se raspava com um caco de telha. Diante da dor que ele passava. Quando você olha para a vida de Jó, você encontra o seguinte, realmente Satanás está tentando esse homem, mas você vê ao longo dos 40 capítulos, aonde está Deus no livro de Jó? Aonde está Deus? Em 40 capítulos, aonde está Deus? Cadê Deus?
Como é que Deus está em 40 capítulos no livro de Jó? Em silêncio. E se parece muito com algumas experiências que a gente passou em 2018, não? Quando a gente clamou a Deus diante de uma resposta, e parece que a única resposta que Ele deu para nós foi silêncio. E você clamou a Deus diante de algumas coisas, e o silêncio, você não viu a aparente solução. Sabe o que é mais interessante do livro de Jó? Se você olha o livro de Jó e pensa assim, pô, Deus é injusto. Por quê? Porque Jó está levando paulada e pancada de uma briga que não é dele, certo? A briga é entre Jó? A briga é de Jó? Pergunta, irmãos, a briga é de Jó? A briga não é de Jó, de quem é a briga? Entre Deus e Satanás, é um desafio entre os dois. Veja, o desafio entre os dois e quem leva o pato é quem? É Jó. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente acha por que isso acontece comigo? Eu tenho cada vez mais consciência que o chamado a ser cristão é um chamado ao sofrimento. Diferente do que as outras igrejas dizem, o chamado a ser cristão é um chamado ao sofrimento. É um chamado ao sacrifício. No entanto, esse evangelho barato que tem sido colocado aí, não pressupõe de que para a vida do cristão requer sacrifício e sofrimento. Mas se você olhar a vida de muitos e muitos filhos de Deus, você vai ver que a vida deles é muito sofrida. Olha a vida dos apóstolos, nenhum morreu bom. Só João, mas antes de morrer foi jogado em tacho quente, de óleo fervendo. Você olha o ministério, por exemplo, de Ellen White, como essa mulher padeceu, sofreu, perdeu 2 filhos, ficou 5 anos longe de um filho. Muitas vezes teve que escolher entre fazer a roupinha ou publicar o periódico para que o evangelho fosse pregado. Perdeu o marido cedo, com pneumonia. Sofrimento, sofrimento. Mas se você olhar só por essa lógica, você vai dizer assim, Deus é injusto. Deus está numa briga que só quem está tomando pau é Jó. Só que você tem que olhar o outro lado da moeda, e esse é mais interessante. Esse aqui é mais esplendoroso. Por quê? O que você encontra aqui é Deus lutando com Satanás e colocando a sua reputação em jogo diante de todo o universo e depositando a confiança em um homem. E isso é o que há de mais extraordinário no livro de Jó. Deus está colocando a sua reputação diante de todo o universo na mão de um homem finito, Jó. E se Jó tivesse pecado, pessoal? E se Jó tivesse caído? Você já imaginou como teria sido a próxima reunião da comissão? Se Jó tivesse caído, a próxima reunião da comissão, eu imagino que Satanás ia entrar assim, ó. Não te falei? Eu não disse que ninguém consegue te servir de quê? De graça? As pessoas só te servem porque você dá algo para elas? O primeiro grande confronto entre Deus e Satanás na terra é um confronto que nos chama ao entendimento da graça, irmãos. Por que você está aqui nessa manhã? E por que você serve a Deus? É por aquilo que Ele dá a você ou por aquilo que Ele é? Independentemente se cair bênção ou não cair bênção, você vai servir a Deus esse ano? Independentemente se esse ano for tragédia, for um ano ruim, um ano que não vai ser fácil, você está disposto a servir a Deus? E poder dizer, eu sei em quem tenho crido? As outras igrejas aí prometem um monte de coisa. E ele diz o seguinte, a culpa sempre vai recair sobre você. Porque se a bênção não cair, é porque você tem pouca fé. Se a bênção caiu, é porque você tem muita fé. No fundo, o sujeito da ação não é Deus. O sujeito da ação é quem? É você. Só que isso contradiz ao que o Evangelho coloca. Porque nós não servimos, ou Deus não nos abençoa por aquilo que a gente é. Ele nos abençoa porque o seu caráter é amor. Em sua essência está abençoar. E a bênção de Deus recai sobre justos e injustos. E independentemente se a bênção chega para você ou não chega, você serve a Deus
de graça. Sabe o que Satanás disse naquele dia? Ninguém pode servir a Deus de graça. A acusação de Satanás é uma acusação direta à essência do que é adventista. A gente não serve a Deus por aquilo que Ele dá para nós. A gente serve a Deus por aquilo que Ele é. Se o seu ano não começou bem, ou sua vida não foi tão fácil, sirva a Deus. Sabe por quê? Porque na bondade de Deus e na sua misericórdia, Ele sempre se manifesta. Há sempre um 42º capítulo onde Deus aparece. E embora o silêncio do livro de Jó seja evidente, Deus aparece no final. E quando Ele aparece no final, Ele vindica quem Ele é. Satanás saiu perdedor dessa, irmãos. Dessa ele saiu perdedor. Jó não pecou em momento algum e o caráter de Deus foi vindicado pela vida de Jó. Terceiro encontro de Satanás com Deus. A morte de Moisés. Judas 9. E lá, na morte de Moisés em Judas 9, o que você encontra? Diz assim a Bíblia: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Antes disso, o Senhor te repreenda. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: e quando Moisés morreu, primeiro, Deus pediu para Moisés ir morrer longe. Sabe por que Deus pediu para Moisés morrer longe? Porque se ele morresse perto, o povo iria torná-lo um ídolo. Então Deus pede para Moisés morrer longe. Quando Moisés está lá morto, diz que quem aparece para ressuscitar Moisés? Quem aparece para ressuscitar Moisés? Miguel. Eu pergunto, um anjo finito tem poder de ressurreição? Não. E por que a Bíblia diz que Miguel que aparece? Porque ele não é um simples anjo, ele é Deus. Por isso que ele aparece para ressuscitar Moisés. Diz que ele aparece lá para ressuscitar Moisés, vai chegar a hora. Mas diz que quem também aparece lá? Quem também aparece? Satanás disse: esse aí tu não toca, esse é meu. Nada, Nina, não. Esse aí você não pode tocar. Esse é meu. A morte é a minha jurisdição. A tua jurisdição é a vida. A minha é a morte. Tu disses que o salário do pecado é a morte. E esse aí pecou. E se esse pecou, esse deve morrer. É por isso que o texto diz que ele não profere juízo infamatório contra Satanás. Por quê? Porque olhando pelo lado frio da lei, Satanás estava certo ou errado? Estava certo ou errado? Estava certo. Miguel, Jesus, não podia ressuscitar Moisés. Ele não havia ainda pago o preço na cruz. Havia sido pago? Não havia sido pago. Por que ele vai ressuscitar Moisés? É por isso que o texto diz que Jesus, ou Miguel, não profere juízo infamatório. Em outras palavras, não entra em discussão, não quer conversa. Satanás diz o seguinte: você não pode ressuscitá-lo. Se você ler o livro Patriarcas e Profetas, você vai ver esse diálogo. Vou ressuscitá-lo, porque eu vou morrer por ele. E quem te garante que você vai sair vencedor? Eu venci no céu, eu venci no Éden, tenho vencido até aqui. Quem te garante que você vai sair vencedor? Quem te garante? É por isso assim, eu não quero discutir com você. Moisés, meu filho, se levanta, vamos embora. Você pode imaginar a ira do Satanás? Moisés sendo ressuscitado e indo para o céu. Não é à toa que na transfiguração de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo está na terra, duas pessoas aparecem para ele antes da sua morte. Quem aparece? Moisés e Elias. Você nunca se perguntou por quê? Por que Moisés e Elias? E isso também faz parte. Moisés chega lá para Jesus e diz o seguinte: Senhor, vai em frente. Eu sou o símbolo daqueles que um dia morreram na esperança. Vai em frente, porque a tua morte significará de que aqueles que morreram na esperança ressuscitarão como eu fui ressuscitado. E Elias diz: vai em frente, porque eu sou símbolo daqueles que não passarão pela morte e serão transladados para o céu sem passar pela experiência da morte. Vai em frente. E aí eu posso imaginar que esse diálogo nem sempre é tudo muito sério. A gente deixa a Bíblia tudo assim muito, quadradinho, Eu fico imaginando que Moisés deve ter chegado para Jesus e dizer assim: ô Jesus, e cumpre, porque eu também não quero descer mais para lá. Porque se ele não cumprisse, o que aconteceria com Moisés, Elias e Enoque?
tinham que ser abduzidos para a terra, como diz as crianças. Não poderiam mais viver. Vá em frente. Dessa vez Satanás ficou mordido. Você não pode ressuscitá-lo. Eu vou ressuscitá-lo, porque eu vou morrer por eles. É como se Deus tivesse dado, pessoal, um cheque pré-datado para o Satanás e dizer assim, pode ficar tranquilo que vai ter fundo. Vai ter fundo. Eu vou morrer por eles lá e vai dar tudo certo. Quarto grande encontro de Satanás com Cristo, ou com Miguel, ou com Deus. Falei de 3 momentos de embate diretos. No céu, não falei do Éden, mas houve com a serpente, certo? Direto com a serpente, foi um embate. E é o versículo 15 de Gênesis que dá base a todo o restante da Bíblia. Se entendeu Gênesis 15, você vai entender todo o restante do significado da Bíblia. Depois Jó, depois Moisés e depois Jesus aparece na terra. Quando Jesus chega à terra, você sabe tudo o que ocorreu para ele nascer. Satanás foi capaz de promover um genocídio de crianças. Não existe coisa mais horrível do que isso, matar a criança. Diz que existem três tipos de crime que o criminoso lá no presídio não tolera. Primeiro é estupro, certo? Segundo, parricídio, é isso mesmo? Matar pai e mãe. Terceiro, matar a criança, indefesa. Chegar no presídio, tendo cometido esses 3 crimes, você vai ser judiado. O pai da minha esposa, ele foi, por um tempo, diretor de uma das alas do antigo Carandiru. Ele trabalhava na Civil, falecido sogro Gilberto. E ele contava, às vezes, para nós, de como essas pessoas são maltratadas quando chegam no presídio. Você não tem ideia do que as pessoas fazem com eles. São tratados como bichos, porque eles são considerados como bichos. Para fazer o que eles fizeram, são considerados como bichos. Satanás foi capaz de promover um genocídio de crianças para não ver o seu pai nascer, o seu Criador nascer. A Bíblia não conta muito sobre os primeiros 30 anos de Jesus. Fora o Joseph Ratzinger, que lançou recentemente um livro sobre a infância de Jesus. O padre católico. Eu procurei vários livros sobre a infância de Jesus, mas só encontrei do Ratzinger. E ele discorre de uma maneira extraordinária sobre a infância de Jesus, a história de Jesus antes dos 30 anos. Fiquei realmente impressionado. É interessante que o que marca realmente o entendimento de Jesus para nós? O que marca é um episódio, o batismo. A partir do batismo você tem então o ministério de Jesus. O que acontece no batismo? No batismo acontece algo extraordinário. Jesus não precisa ser batizado, mas ele é levado lá para ser batizado. E a Bíblia diz que no momento do batismo, há a manifestação da Trindade ali. O Pai fala, o Espírito Santo aparece com uma pomba e Jesus, Deus que está sendo batizado. E o Pai fala algo extraordinário. O que o Pai diz? Esse é o meu Filho amado, em que eu tenho muito prazer. A Bíblia não narra outro momento na história de Jesus pela qual ele tinha ouvido Deus falar com ele. Certo? A Bíblia não narra. Possivelmente tenha tido, mas a Bíblia não narra nenhum desses momentos. O primeiro momento que Deus confirma quem ele realmente é no dia do batismo. Possivelmente a mãe dele deve ter falado para ele: filho, desde quando o anjo veio para mim e falou essa é a história, você não é, você é especial, você é Deus. Simeão, a tua tia Isabel, todo mundo quando via a tua gravidez, mesmo na tua gravidez ou depois, é extraordinário. Você é Deus, você não é normal. Ele sempre ouviu, talvez, da mãe dele, do pai dele, de outros. Mas a Bíblia não relata que ele ouviu de Deus. E no dia do batismo, ele ouviu: você realmente é o Filho de Deus. Você é Deus. O entendimento desse termo, Filho de Deus, concede a Jesus uma prerrogativa de rei, como sendo a semente de Israel, o Messias. Você é Deus.
Jesus então, irmão, sai do batismo todo feliz e alegre. E a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito Santo, mas de repente, o termo grego ali é rapó. Diz que o Espírito Santo o abandona. E quando o Espírito Santo abandona, quem toma conta? Quem toma conta quando não há Espírito Santo? Satanás. E diz que ele é levado para o deserto. E lá o Espírito Santo o deixa. E ele fica 40 dias no deserto. Quem já foi naquela região lá? A gente foi uma vez, Flores, lá, numa excursão aí. Você lembra lá o calor no deserto? De dia, insuportável. De noite, subindo o monte, congelante. Você pode imaginar 40 dias no deserto? Alguns chegam a dizer de que num período no deserto faz 50 graus. É uma sauna viva, natural. De noite, lá em cima do monte, lembra? Menos 16 graus. Jesus estava no deserto. 40 dias, sem comer, sem beber não, tá, irmãos? Levou água. Ninguém consegue ficar 40 dias sem beber água. Sem comer é possível. Mas ele estava certamente cadavélico, sujo, imundo. E diz a palavra de Deus que quem aparece? Quem aparece? Satanás, mais uma vez aparece. E quando ele aparece, eu imagino, e se você ler Desejo das Nações, vai dizer o seguinte, que Jesus imaginou no primeiro momento que era quem? Que era um anjo de Deus, que veio agora acudi-lo pelo seu sacrifício, da sua preparação do seu ministério. Mas ele se trai nas primeiras palavras. Normalmente, irmão, Satanás se manifesta de 3 formas: aparição, personificação e possessão. Repetir: aparição, personificação e possessão. No Éden, lá com a serpente, ele possuiu a serpente, personificou na serpente ou apareceu mesmo como ele é? Qual dos 3 vocês acham? Ele possuiu a serpente, ele entrou dentro da serpente. Ele entrou dentro da serpente, ele entrou dentro dela e falou por ela. Quando tem um morto que aparece por aí, que o pessoal diz que veio e é assombração, você sabe, se diz que viu mesmo, você sabe que não é o morto. É quem? É o inimigo personificado. Porque não tem como ser Deus. Porque a gente sabe que os mortos não estão vivos, não voltam. Nesse caso, por ocasião do deserto, ele apareceu, como ele realmente é, um anjo. E como ele apareceu como anjo, irmãos, Jesus achou que ele realmente era Deus, estava ali, um anjo enviado de Deus. Só que ele se trai nas primeiras palavras: se tu és, peraí, se tu és como? Como se tu és? Não faz sentido dizer se tu és. Por que não faz sentido? Se tu és o Filho de Deus, Jesus, tu sabe, né? Eu sou um anjo finito, eu não sou onisciente. Então, se você realmente é quem eu fui enviado para acudir, transforma essas pedras em pães, que eu vou saber se você é quem você diz que é. Então Jesus responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, se você pegar esse texto, você vai achar que isso aqui está se referindo assim, ó. Está escrito é o quê? É algo que foi escrito lá no Antigo Testamento, Jesus está citando? Também pode ser. Mas o que realmente é ali é o seguinte: a palavra escrita, existem 2 designações na Bíblia, a palavra logos e a palavra rema. Logos é toda a palavra que tomou a forma escrita. Se eu chegar e dizer assim, flores, e escrever flores, é a palavra de forma escrita. Quando a palavra não toma forma escrita, é apenas palavra falada. E essa palavra falada, o termo é rema. O que a gente sempre leu é que a gente sempre achou que o texto, quando diz está escrito ali, falava de logos, algo que está escrito. Mas se você for olhar para o original lá, no grego, você vai ver que lá não está logos, lá está rema. Em outras palavras, o texto seria melhor traduzido assim:
Você pode achar que eu não sou quem eu sou, mas eu sou porque o Pai o quê? O Pai disse, o Pai falou. Agora eu pergunto para vocês, quando foi que o Pai falou? O Pai falou 40 dias atrás que eu sou, e agora você vem para mim e diz que eu não sou. Eu sou porque o Pai falou. Meu querido, você confia na palavra de Deus? Você confia de que a palavra de Deus é suficiente para você nesse ano? Você confia que a palavra de Deus, ela é suficiente para tudo que você necessita nesse ano de 2019? Satanás disse assim: ah é? Então você é o Filho de Deus, você é o Messias? Então já que você é o Messias, então vamos cumprir as profecias relacionadas com o Messias. Sabia que existia uma profecia relacionada com o Messias, de que quando ele viesse, ele repousaria os seus pés sobre o pináculo do templo? E Satanás faz cumprir essa profecia. Essa profecia está na Mishnah. E é interessante que é uma cópia de todo o Talmud, de tudo que tem ali, da história judaica. Primeira coisa que Satanás pega é colocar Jesus nos braços. Você pode imaginar isso, ele está cadavérico, magro, sujo, e leva ele até o pináculo do templo. O pináculo do templo, irmãos, era a torre principal que ficava no lugar santíssimo. E ele coloca Jesus bem lá em cima da torre, que ficava no santíssimo lugar. E ele então faz lembrar Jesus o seguinte: espera aí, você está no pináculo do templo, mas você não devia estar aqui, você não é o Messias. Sabe por que você não é o Messias? Primeiro lugar, você não é o Messias porque só pode ir no pináculo do templo quem é sacerdote ou sumo sacerdote. Desculpa dizer, você nem de tribo de sacerdote você é da tribo de Davi, e a tribo de sacerdote é a tribo de Levi. Você não é sacerdote, e seria uma profanação do templo. Segundo lugar, santíssimo lugar, só pode com vestes sacerdotais. Essas suas vestes aí seriam uma blasfêmia para o templo, porque a sua veste é suja, e não pode entrar sujo no templo. Você está blasfemando o templo, você não é o Messias. Em terceiro lugar, só pode entrar no santíssimo lugar uma vez no ano. E esse dia se chama o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Desculpa dizer, hoje não é o dia da expiação. Então, em outras palavras, você é a pessoa errada, no lugar errado, do jeito errado. Você não é o Messias. E ele responde: eu sou porque o Pai disse. Você pode não acreditar, eu posso não estar com as vestes, eu não sou da tribo de Levi, mas eu sou o sumo sacerdote. Você pode não acreditar, mas eu sou porque o Pai acabou de dizer. Ah é? Então se você é, se joga daqui para baixo que os anjos vão te pegar. E ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Quanto tempo, hein, Jesus? Quanto tempo. Desde Moisés que a gente não tinha um fight de novo. Quanto tempo. Você não quer o mundo? Te dou o mundo. Sabe qual é o maior mundo que Deus quer? É o mundo do seu coração. Você não quer o mundo, eu te dou, Satanás disse. Levou ele, sabe para onde? Para o monte. Os irmãos nunca se perguntaram por que tudo acontece no monte na Bíblia? Por que os principais eventos são em cima do monte? Porque o monte, na Bíblia, é sinônimo de adoração. Se você quer adorar a Deus, é em cima do monte. Por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. A cidade santa será repousada sobre o monte das oliveiras. A grande batalha final, a batalha do Armagedon, ou a batalha da montanha, Meguido. Batalha final, batalha da montanha. Quando ele se transfigura em cima de um monte. Quando ele vai morrer, ele morre em cima de um monte, o monte da caveira, o monte do Gólgota, em cima do monte. Ele leva Jesus para cima do monte e diz assim: aqui está o mundo, você não quer o mundo, eu te dou o mundo, se apenas você me adorar. Essa é a grande questão, se apenas você me adorar. E ele diz o seguinte: vai-te, Satanás, adorarás somente a quem? Ao Senhor Deus. Eu quero fechar
com você com o último episódio, o último grande embate de Satanás com Jesus. Ele disse o seguinte: tá bom, você vai sair dessa. Daqui a 3 anos a gente se vê novamente. Daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, Jesus seria novamente colocado nas mãos de Satanás. Chegou o grande momento. Esse momento que chegou é o momento do Getsemane. E esse momento do Getsemane que chega, a Bíblia diz que o Espírito Santo também vai embora. Certo? A Bíblia diz que o Espírito Santo vai embora. E quando o Espírito Santo vai embora, quem toma conta? Quem toma conta quando o Espírito Santo vai embora? Satanás. Nesse momento, irmãos, o peso do pecado começa a ser colocado sobre Jesus. No momento do Getsemane. E quando chega nesse momento do Getsemane, a angústia do pecado é tão grande que você sabe o que acontece com Cristo? Ele sua sangue. Eu não sou psicólogo, nem neuro, mas o que eu já li sobre o assunto diz que esse é um estágio profundo de depressão das mais horríveis, que acontece de modo raro em algumas pessoas. Chegam um momento de angústia, de torpor mental, sua sangue. O pecado está sobre Jesus. E o pecado que está sobre ele é o pecado de todos nós. Satanás toma posse. E se você ler o livro Desejar Tuas Nações, ela vai dizer ali, uma coisa interessante, que os pecados estavam sendo colocados sobre Jesus, e Jesus estava com medo. E foi o medo que levou ele a dizer: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Mas afinal, o que Jesus realmente não queria passar? Jesus não queria passar ao processo da separação de Deus. Era isso que ele não queria passar. De estar totalmente separado de Deus, porque o pecado causa separação entre nós e Deus. E aquele momento do Getsemane, Satanás toma posse, e o Desejar Tuas Nações diz que Satanás olha para Jesus e diz assim: você vai morrer por eles? E ele diz: eu vou. Ele diz: eu vou morrer por eles. Mesmo que isso lhe custe não estar mais um com o Pai pela eternidade. Você tem noção do que isso significa? Irmãos, nós não sabemos o que é esse tipo de separação. Nós estamos falando de separação de pessoas que viveram ao longo da eternidade juntos. Você vai morrer por eles mesmo assim? Eu vou. E então Satanás conta uma das maiores astúcias que você pode encontrar no Evangelho. Ele diz o seguinte: o teu sacrifício não será aceito. O teu sacrifício não será aceito. Ele diz. Sabe por que o teu sacrifício não será aceito? Porque se você ama mais a eles do que a Deus, então você está pecando. Porque a tua palavra diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E se você é capaz de morrer por eles para estar separado eternamente de Deus, significa dizer que você ama mais a eles do que a Deus. Em outras palavras, você está pecando. Teu sacrifício não será aceito. E se você ler lá, você vai ver a resposta de Jesus. Ele disse: eu vou morrer por ele. Não porque eu não os amo, eu os amo muito. Mas eu vou morrer por eles porque foi o Pai quem pediu para eu morrer. Em outras palavras, eu estou obedecendo em primeiro lugar a Deus, ao meu Pai. Jesus vai para a cruz do Calvário, amigos. Na cruz do Calvário, o que você vê? 3 coisas você vê. 3 coisas você vê na cruz do Calvário. Quem é Deus? Quem é o diabo? E quem somos nós? Por que decidimos falar de Jesus nessa manhã? Porque o seu ano não tem nenhum significado se não começar com Jesus. A morte de Cristo é a reconciliação do homem com Deus.
A morte de Jesus Cristo nessa manhã significa a tua reconciliação com Deus. Sabe por que Deus fez tudo isso? Porque Ele ama você. Só por isso, porque Ele ama você. Ele decidiu se fazer carne entre nós para se revelar quem é Ele para nós, a respeito de quem Ele é para nós, porque nós não podemos entendê-lo, então Ele se revela, mas Ele não somente se revela, Ele nos salva, Ele não somente nos salva, Ele vindica o nome de Deus. Na cruz do Calvário foi revelado quem realmente era Satanás. Agora Satanás não era mais o representante do planeta Terra. Quem se tornou o representante desse planeta? Deus. Quem é o dono desse planeta? Deus. Quem é dono de todo o universo é Deus. Ele recomprou esse planeta. Ele recomprou você. Você estava condenado para o pecado. Você iria morrer. Mas Ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. E Ele não tolera nada menos do que um 2019 cheio de vida e vida em abundância em seu nome. A bênção de Deus você encontra em Apocalipse capítulo 12. Isso é fantástico. E esse é o último texto que eu quero ler. Apocalipse capítulo 12. A Bíblia diz o seguinte, versículo 9, 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, e nem mais se achou o lugar deles lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A Bíblia diz que Satanás foi expulso. Em que momento ele foi expulso do céu? Irmão, sabe em que momento ele foi expulso do céu? No dia que Jesus morreu na cruz do Calvário. É por isso que o texto diz assim: agora, pois, veio a salvação, e foi expulso o grande. Quando que veio a salvação? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Satanás é expulso do céu e Deus assume o lugar. E Satanás não pode lá mais entrar, porque Deus é o nosso representante. Eu queria dizer para você, nessa manhã, que nesse ano, 2019, você não só tem um Deus, você tem um advogado, e esse advogado também é juiz. Amém? Por isso, você já está sentenciado à salvação eterna. Sentenciado ou recebeu esse privilégio da salvação. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele dá essa bênção a você. E sabe, irmãos, Ele sobe para o céu, Ele ressuscita e vai para o céu. E quando Ele vai para o céu, diz a Bíblia que os discípulos estão ali apreensivos. Ele está subindo para o céu, assim, Ele diz, os anjos que estão do lado dizem o seguinte: não fiquem o quê? Preocupados, porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai o quê? Ele vai voltar para buscar todos vocês. Ele não prometeu que Ele estaria lá fazendo muitas moradas? Ele vai voltar. A Bíblia diz em Salmos 24, que os anjos estão esperando Ele no céu. Só que esses anjos estão no espaço sideral, fazendo um canto antifonal, dizendo: abram-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória. E os outros respondem: quem é o Rei da Glória? E o outro grupo responde: o Senhor forte na batalha, Ele é o Rei da Glória. Abram-se os portais para que entre. E no Salmo capítulo 2, diz que Deus está à porta para dizer algo a Jesus. E Ele diz assim: tu és meu filho, versículo 7 do capítulo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei, assenta-te no trono, assenta-te no trono. Sabe o que esse texto está dizendo? Quando Jesus assume ao céu, Ele se assenta no trono porque Ele é rei. Ele é dono. Ele é dono. Eu tenho um apelo para você. O meu apelo nessa manhã para você é que você aceite a Jesus. É que você confie nele e você viva por Ele esse ano. Não pelo que Ele vai te dar, mas pelo que Ele é.
é que você se entregue a Jesus de todo o seu coração, porque Ele já se entregou por você. E esse Deus que um dia nos criou, nos salvou, Ele diz que vai voltar para nos buscar. E quando Ele voltar, moraremos todos juntos com Ele, por toda a eternidade. Não gostaria de você de dizer para Deus algo nessa manhã, agradecer por esse plano maravilhoso da redenção, nesse overview que a gente estudou hoje, desse plano maravilhoso de Deus de salvar a raça humana? Não gostaria você de se render a Ele e de agradecer e louvá-lo? Nós vamos ouvir uma música final. E nessa música final, é o momento que você tem para agradecer a Deus e se colocar nas mãos dEle e dizer que esse ano você é dEle. Às vezes passam sem ter fim. A voz dos pensamentos traz angústia para mim. São tantos os momentos que na vida eu falhei. Os erros que cometo parecem erros sem perdão. Eu quase não percebo que pra tudo há solução. Aqui eu nunca sei se novas chances eu terei. Mas Deus me olha a todo instante, quer me dar mais uma chance pra viver. Eu Sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar a vida mais uma vez. Ele ainda me dá forças pra vencer. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance pra você também. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Muitas vezes é difícil aceitar o seu perdão, Mas eu sei que é preciso me entregar em suas mãos. eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar a vida mais uma vez. Ele ainda me dá forças pra vencer. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance pra você também. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Seu perdão trará uma nova vida,
você vai ver, sempre há uma nova chance pra viver. Quero orar por você. Que nesse primeiro sábado Deus te dá uma nova chance de amá-lo pelo que Ele é. E ao refletir na sua trajetória, reconhecer de que Ele é amor. E não espera nada mais de você a não ser uma resposta de amor também. Bom Deus. Obrigado, Senhor. Porque ao longo da trajetória, da história humana, o Senhor se revela a nós. O Senhor se faz um Deus conhecido. E o Senhor se faz um Deus conhecido em salvação. Pai, o Senhor não precisava ter vindo a esse planeta, ter feito tudo isso. Mas o Senhor fez porque o Senhor nos ama. E nessa manhã estamos aqui, Senhor, dizendo que não somos nada sem Ti. De que a vida sem Ti não faz sentido. Tudo que a gente pode passar esse ano sem Ti é em vão. Por isso, Pai, nos aproxima de Ti. Nos ajuda a confiar na Tua palavra. Está escrito. O Senhor falou. Nós somos os Teus filhos. Não permita que nada tire isso da nossa cabeça hoje. Não permita que nada tire da nossa cabeça de que o Senhor é dono de tudo. Satanás não reina mais, ele está condenado. Mas o Senhor está preparando um lugar para todos os seus filhos. O Senhor está preparando um lugar para nós. E nós queremos também que o Senhor prepare o nosso coração para estar contigo. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão. Há alguns dos teus filhos aqui que estão te pedindo perdão agora. Nós também, Senhor, queremos te pedir que o Senhor glorifique o Teu nome através de nós na nossa vizinhança. Que o Senhor seja glorificado através de nós no nosso trabalho. Que o Senhor seja glorificado através de nós com os nossos amigos. Que o Senhor seja glorificado através de nós no lazer. Pai, nos envia essa semana como testemunhas desse amor maravilhoso. Só te pedimos isso e o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém.